Quer saber mais sobre cimento queimado, de que forma usar ele, aonde você pode usar ele? Então esse vídeo é pra você. Roda a vinheta e bora pro vídeo! Olá! Eu sou a Carol do Estúdio Arc 56 e bem-vindos a mais um vídeo. Por aqui você encontra conteúdos de reforma, decoração, obra e projeto. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cimento queimado. Que material é esse? De que forma você pode usar ele? E eu já adianto que esse material ele é um queridinho de quase todo mundo, se não for de todo mundo, hein? Isso porque ele é um material super versátil que você pode usar de vários jeitos. Você pode usar esse acabamento para piso, parede, pode usar também para fazer uma bancada bem maravilhosa em cimento queimado para ficar aquele efeito super maravilhoso. Você pode usar também em fachada, também em mobiliários. Olha essas opções aqui, essas estantes feitas todas com esse acabamento em cimento queimado, fica super bacana. Então ele é um material muito versátil que tem conquistado aí muita gente. Além disso, esse material também combina com diferentes estilos, como estilo industrial. Acho que quando a gente pensa no estilo industrial já remete muito claro, esse efeito de cimento queimado tem que ter, mas ele também combina muito com o estilo moderno, um estilo contemporâneo, então isso também aumenta um pouco da versatilidade que ele tem. Mas então vamos começar entendendo que material é esse. O cimento queimado, eu vou chamar ele aqui de cimento queimado raiz e eu já vou explicar o porquê. Bom, basicamente esse cimento queimado raiz, ele é quase como uma argamassa e ele é usado cimento, areia e água na sua composição. E aí ele vai ficar com um aspecto um pouco mais rústico, nem tanto pela superfície, assim, se você passar a mão, ele não vai ser rústico, mas pelo visual mesmo, ele vai ter um acabamento mais rústico e também ele vai ter um tom mais cinza. Mas aí você vai me falar, mas Carol, não pode ser, eu tenho certeza que eu já vi esse acabamento, esse efeito cimento queimado em tons coloridos, como que você fala que é só cinza? Bom, muita calma aí nessa hora que eu vou explicar o porquê. Hoje em dia, além desse cimento queimado raiz, existem outros efeitos aí, outros tipos de materiais que você consegue reproduzir esse efeito cimento queimado. Lembra que eu comentei para vocês que eu ia chamar de efeito cimento queimado raiz, esse efeito de cimento queimado, na verdade não é efeito de cimento queimado, o próprio cimento queimado em si, eu ia chamar de cimento queimado raiz, que é cimento queimado mais caseiro, que é da onde veio, né, a origem desse efeito cimento queimado. Mas hoje em dia existem várias massas e tintas que reproduzem esse efeito. E essas massas e tintas você consegue encontrar aí em várias cores, acabamentos. Então você vai conseguir encontrar ali num tom de rosa, branco, um tom azulado. Então você consegue encontrar em várias possibilidades de cores. E também o próprio cimento queimado raiz você consegue tingir ele, colocar um pigmento e assim você consegue ter uma infinidade de cores. Então você pode ter um amarelo, um laranja, a cor que você quiser. Olha esses exemplos aqui de todas as possibilidades. Me conta aqui embaixo se você também ama isso. Eu amo que a gente tem muitas possibilidades que a gente consegue aí colorir de várias formas usando esse material. Mas antes da gente adentrar sobre esse efeito cimento queimado que você já compra pronto aí com tinta, as massas, eu quero que você entenda qual é o processo para você ter um cimento queimado raiz aí na sua casa. Então o primeiro passo é que você vai precisar de uma superfície lisa, isso tanto para as paredes quanto para o piso ou aonde você for aplicar esse material. Eu vou dar o exemplo aqui dos pisos. Então o seu piso você precisa ter ali um contrapiso bem feito para deixar todo esse espaço liso antes de você aplicar o cimento queimado. Se você virar para mim e falar assim, ai Carol, mas não tá tão bom ali meu contrapiso, o que eu posso fazer sem precisar ter que refazer esse contrapiso? Você pode aplicar, por exemplo, um primer. Agora, se você for querer aplicar esse cimento queimado em um revestimento, é interessante você ter ali, fazer algumas ranhuras, alguma coisa para dar mais aderência do produto na superfície. O ideal mesmo seria refazer esse contrapiso para dar aí uma maior durabilidade, você conseguir fazer toda essa execução de uma maneira mais correta. Mas tá bom, já tem a superfície lisa e você já tá lá com o seu piso preparado. E agora, Carol, o que eu faço? Então, com o seu contrapiso montadinho lá, perfeito, liso, chegou a hora de você começar a fazer esse piso. O primeiro de tudo, você precisa se atentar que, assim como eu comentei lá no vídeo do granilite, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para depois vocês irem conferir. Eu comentei lá que esse material, tanto o granite, agora também no caso aqui do cimento queimado, você precisa deixar juntas de dilatação. Por quê? Esse material, os dois, eles tendem a fazer fissuras, trincos. E para evitar isso, é legal que você tenha aí juntas de dilatação de até no máximo 2 metros de distância de cada uma delas. Então, não deixar de jeito nenhum mais do que isso. Se quiser fazer menos, pode fazer também. Então, você coloca essas juntas para que esse material tenha espaço para ele dilatar
e não formar essas fissuras, não formar essas trincas com tanta facilidade. Então, colocou lá, definiu onde vão ficar as suas juntas de dilatação, vamos aplicar a massa. Então, a gente coloca ali o cimento queimado no chão, a gente polvilha, na verdade, minto, depois que a gente passou essa massa, essa argamassa em tudo, você vai colocando água para deixar essa argamassa molhada, é super importante. Depois disso, você vai polvilhar o cimento e aí você vai vir com uma espátula, ou senão você vai vir com aquela espátula que é metálica, agora me fugiu o nome, e você vai passando ela por toda a massa para poder fazer os movimentos e ter ali o seu acabamento final em cimento queimado. E uma coisa muito curiosa é que todo esse processo que veio o nome de cimento queimado, que não tem nada a ver com você botar fogo no cimento, colocar esse cimento em alguma coisa para queimar ele, não tem nada a ver com isso. É esse processo, essa etapa, nesse passo a passo, que veio aí o nome de cimento queimado. Curioso, né? Gente, eu dei uma olhadinha, fiz uma consulta aqui, o nome da ferramenta em que você vai passar a massa é a desempenadeira, a de aço, tá? É ela que você vai conseguir fazer ali o movimento correto. No caso, para o cimento queimado, o ideal é você contratar uma mão de obra especializada, porque é um processo que exige ali mais etapas, tem um processo ali um pouco mais longo. Assim como o granilite, você precisa respeitar o tempo de cura e de secagem desse concreto, então é legal se você fizer todo esse procedimento com uma mão de obra especializada. Então, depois que passar todo esse processo de secagem, o seu revestimento ali, ou o seu piso, ele vai ficar com mais ou menos de 2 a 3 centímetros ali no máximo, tá? Então, vai ficar ali nessa média. E também você vai perguntar, Carol, então já posso usar, já posso sair pisando? Não e sim. Por quê? Você pode, se você quiser, mas como eu comentei, o concreto, eu acho que eu comentei, mas o concreto, ele é um material poroso, então ele vai absorver manchas com maior facilidade e ele também está sujeito ali a um desgaste maior. Então é legal se você colocar uma resina de proteção. Essa resina pode ser uma resina acrílica ou senão também pode ser um hidrofugante. Isso vai ajudar muito ali a aumentar a durabilidade e resistência dessa peça. E isso vale tanto para piso, parede, bancada, mobiliário, o que for, o que você for fazer aí com o seu cimento queimado. E uma última atenção aqui nesse ponto é que o cimento queimado, ele vai ter um acabamento um pouquinho escorregadio, dependendo dessa resina aí que você escolher. Então preste muita atenção, porque de repente colocar ali o cimento queimado em um box ou em uma borda de piscina pode não ser tão interessante por ele acabar ficando ali mais escorregadio quando em contato com a água. Então presta bastante atenção que resina, qual o acabamento dessa resina que você vai colocar nesses ambientes. Mas ainda assim é importante eu avisar vocês que mesmo seguindo à risca todo esse processo para fazer o seu cimento queimado caseiro, o seu cimento queimado raiz, ainda assim esse material, ele é um material um pouco mais rústico, que é naquele sentido não do acabamento, né, que eu falei que o acabamento é lisinho, é mais que ele é um material poroso, então ele vai manchar, apesar de eu ter comentado que você faça as juntas de dilatação para que ele não trinque tanto, ainda assim, ele é um material que está sujeito a ter essas trincas. Então, mesmo fazendo todas essas juntas de dilatação, pode ser que com o tempo esse material trinque sim, tá? Então, ele não é um material que vai ter um acabamento, uma superfície perfeita. Ainda mais se você não fizer a junta de dilatação, então não deixa de fazer, tá? Então, você precisa saber disso antes de escolher por esse acabamento. Você precisa saber que ele não vai ter um acabamento perfeito e com o tempo ele vai acabar ganhando ali mais uma manchinha e também vai acabar trincando um pouquinho. O legal é que como ele já é todo manchado, as manchas vão acabar disfarçando um pouco. Mas dependendo do que você derrubar ali, essa mancha pode sim ficar destacada no seu piso, na sua parede, na sua bancada. Então escolha esse acabamento sabendo todas as características aí positivas dele, mas também sabendo que ele tem esses cuidados mais especiais e que pode ser que um dia ele acabe trincando e que também vai acabar ganhando algumas manchinhas. Mas lembra que eu comentei no começo do vídeo que hoje em dia existem vários outros materiais que imitam, que reproduzem esse efeito de cimento queimado? E um deles que está super em alta e que muita gente anda aderindo são as massas, as tintas prontas para já aplicar na sua parede, para aplicar lá no mobiliário, para aplicar ali em uma bancada. O legal delas é que elas são mais simples, então às vezes você mesmo consegue comprar e fazer essa aplicação, então você ousa aí, vai com tudo e faz você mesmo, né, faz um do it yourself
aí na sua parede, na sua bancada, onde você for aplicar esse material. E também ela não faz trincas, então você não precisa se preocupar aí com as juntas de dilatação, porque ela é como se fosse uma tinta, né? Mas ela não é tão líquida, ela é um pouco mais engrossada, ela é mais uma massa. Mas se atente às instruções de uso, se atente às instruções de como você deve fazer, como deve ser a instalação, né, a execução, o uso desse produto. Isso é super importante sempre. Mas antes da gente seguir para valores, tanto os valores ali do cimento queimado raiz, quanto dessas massas, tintas que imitam esse efeito cimento queimado, eu quero saber quem que já tá gostando desse vídeo. Então, já deixa o like se você tá gostando, isso ajuda a gente demais aqui a crescer e também a entender que esse conteúdo é super válido para vocês. E é claro, já pega esse vídeo e compartilha ali em algum grupo de amigos, algum grupo de familiares. Vamos informar todo esse povo para que todo mundo consiga aí ter uma casa mais bonita e aconchegante. E agora com relação aos valores, basicamente, no cimento queimado raiz, os materiais básicos que você vai usar, cimento, areia, água, vão ser bem mais econômicos do que você comprar já aquela massa ou aquela tinta efeito cimento queimado pronto. Então ela vai ter um custo ali menor. Porém, o ideal é você fazer o cimento queimado raiz com uma mão de obra especializada. Então, o seu custo com a mão de obra vai acabar aumentando. Por mais que você contrate alguém também para fazer a aplicação da sua tinta efeito cimento queimado, o custo para fazer esse serviço, ele é mais baixo do que o custo para fazer com o cimento queimado raiz. Então, acaba que o custo total fica meio elas por elas. Seja você optar pelo cimento queimado raiz, seja você optar pelo efeito cimento queimado aí que já vem pronto. Então vai mais aí por uma questão estética de como que você quer esse acabamento final. E o último ponto que eu quero falar nesse vídeo é uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito legal para você que gosta aí do efeito cimento queimado. É que ele vem ganhando uma fama nos últimos anos gigantesca. E com isso, a gente consegue encontrar vários outros materiais com esse mesmo acabamento. Então você não encontra mais o efeito cimento queimado só ali na tinta que eu comentei, ou você fazendo mesmo no estilo caseiro. Você encontra hoje como papel de parede. Então, olha aqui esses exemplos. Você vai encontrar vários papéis de parede com esse acabamento, nesse efeito, né, de cimento queimado. A mesma coisa ali para porcelanato. Teve um boom gigante há alguns anos atrás e hoje em dia você encontra muitos acabamentos com esse efeito cimento queimado, que fica aí super bacana. Você também vai encontrar esse efeito em MDF, exatamente. Você consegue encontrar várias chapas de MDF hoje em dia com acabamento marmorizado, em pedra, e a mesma coisa acontece com o cimento queimado. Então, hoje em dia, você consegue ter esse efeito cimento queimado de muitas outras formas, de muitos outros jeitos, e não só mais com esse cimento queimado raiz, ou senão com a massa para parede. Eu acho isso muito legal, muito bacana, pensando aí nas possibilidades de composições que você tem para decorar a sua casa e para trazer esse material aí para o seu espaço. E é isso, espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender um pouquinho mais aí sobre o cimento queimado, de que forma você pode usar ele, que você pode usar, ter o efeito cimento queimado na sua casa sem necessariamente ter optado ali pelo cimento queimado raiz ou pela massa cimento queimado. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Então eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, isso ajuda muito a gente a esse vídeo ser entregue para mais pessoas e também a gente entender que vocês estão gostando desse estilo de conteúdo. Eu vou pedir também para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, isso é muito importante. Ativa as notificações, assim o YouTube te avisa sempre que tem vídeo novo. E é claro, deixa um comentário aqui embaixo, alguma dúvida que você teve, alguma coisa que eu acabei não comentando, pode perguntar que eu vou com certeza responder todo mundo. Pode me mandar também essas perguntas, comentários lá no meu Instagram, @estudioarc56, que eu também vou responder vocês com o maior carinho. E se você puder também, pega esse vídeo e compartilha com alguns amigos, família, que eu tenho certeza que eles vão adorar saber um pouco mais sobre esse material e de que forma eles podem usar aí na casa deles. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!